Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um Café com Gilden. Sexta-feira sim, sexta-feira sim. No ano passado fazíamos nas quartas, mas este ano queremos fazer diferente. Como dizia a conferência que participamos no ano passado do pastor Kenneth, que temos que estar numa nova dimensão. Partilhe o link, assim que é, para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, o YouTube e o Facebook entendem que o conteúdo é bom. E também você pode se inscrever, se tornar missionário deste café. E nós não vamos perder a regra. Sexta-feira para alguns é dia de bebedeira, mas para nós é dia de café com Gilden. 19 horas invadimos vossa casa para trazer depoimentos, testemunhos, histórias muito fortes. Na sequência da família Magaia, trouxe uma pessoa mais polêmica ainda. Quem sabe na próxima edição trazemos também o seu Júnior aqui para fecharmos esta saga dos Magaia aqui no nosso café. Amém? Então, sem mais do momento, espero que o DJ Kiz também esteja aí a assistir, porque é seu grande fã. O homem mais chamado de Semente. Pastor Kenneth Magaia, bem-vindo. Amém. Como está? Muito obrigado, pastor Gilden. É um prazer, mais uma vez, estar no Café com Gilden. Boa. E também é uma tremenda bênção, uma tamanha bênção estar aqui consigo. Amém. Graças a Deus. Nós que agradecemos, por pastor. mais um privilégio, muito obrigado por mais uma oportunidade. Espero que a gente continue trabalhando desse jeito. Estamos juntos nessa obra, meu pastor, amigo, companheiro nesta caminhada. E para nós também é uma bênção, uma honra estar aqui consigo, com o pastor, trocarmos estas conversas nesta cadeira do café. No ano passado esteve conosco nos outros estúdios. E este ano só quero aproveitar nesta cena do seu ser famoso. Esses dias, ou seja, as redes sociais só falam mais de si do que outra pessoa. Pastor Kenneth, primeiro quero fazer duas perguntas. Como é que olhou o ano de 2022? E como é que olhou a recepção do seu pai, que é o mestre Magaia, que esteve a participar da conferência, da primeira conferência profissional, também aniversário do seu casamento? Mais uma vez, saudar a todos os telespectadores, a todos os amados, filhos, familiares, companheiros da batalha. Dizer o seguinte, 2022 foi um ano primeiramente desafiante, mas também foi um ano de muito sucesso. E eu, por ano, tenho feito um propósito. Eu escrevo no papel o que eu quero alcançar. Amém. E graças a Deus que antes de dezembro terminar, este dezembro em que nós estamos, eu já alcancei tudo que eu escrevi no princípio do ano, em 2022. Porque eu entrei em 2022, em 2021, em dezembro de 2021, eu escrevi uma mensagem, uma pregação com o tema A Cosmovisão para 2022. Então aquela cosmovisão não era só para pregar, também era para mim. E eu usei Cosmovisão, que foi útil para mim durante 2022. Então praticamente tudo que eu coloquei na minha lista consegui, mas não foi fácil. Cada ponto tinha seus desafios. Também a recepção do meu pai, a segunda questão, a recepção do meu pai é uma recepção abençoada, de alegria e de um passo de crescimento. Porque eu não sou o primeiro filho do meu pai, mas concretamente sou o primeiro filho a hospedar o meu pai. Eu me senti feliz, crescido, quando ele sentou na minha casa, sentou na cadeira da minha casa, comeu a comida da minha mesa e lhe servimos. Estamos a lhe servir, porque até então está aqui conosco. Também estava aqui a dizer, só para juntar a primeira questão e a segunda,
Porque meu pai veio por causa de um ano de ministério, tanto como um ano de casamento, do meu casamento, juntamente com minha esposa. Então, praticamente, em 2022, foi um ano desafiante, porque foi o primeiro ano a conviver com uma esposa. Okay. A conviver junto com qual é a experiência de viver com uma esposa? A melhor pergunta seria qual é a experiência de viver um ano? Pode ser. Sim. Qual é a experiência para os jovens que querem não casar? Não é algo espiritual. Ok, explica aí. Não é algo espiritual, porque não se espiritualiza. Há coisas que você vai ter que resolver como pessoa, como homem, como marido. Então, eu vi uma grande diferença entre ser esposo e ser pastor. Explica. Eu sou esposo e sou pastor ao mesmo tempo. E na minha casa eu tenho esposa. Esposa é o corpo da igreja. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, assemelha a igreja como noiva de Cristo. Ok. Então, e a Bíblia diz assim: guarde esses mandamentos, perceba bem. Vamos jeito. Guarde esses mandamentos como a menina dos seus olhos. Ok. O que é menina? Menina é um gênero feminino. Ok. É mulher. Então, mulher é o corpo. Mulher é a igreja. Estás a ver? Yeah. Então, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, estamos a guardar a nossa menina, que ao mesmo tempo é o corpo da igreja. Ao mesmo tempo, estou a tentar dizer que a esposa, que a mulher é o corpo, o homem é a cabeça. Ok. É por esta razão, quando Jesus Cristo estava a conversar com a mulher prostituta no poço, disse assim: vá buscar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: disseste bem, porque nesse que você já teve 5 maridos, nesse que você não é tem, teu. Também não é teu. Então, por que Jesus deu essa questão, vai buscar o seu marido? Deu essa questão porque ele disse: se soubesse com quem estás a conversar, você ia lhe pedir água e te daria uma água que você não sentiria mais sede. Yeah. Então a mulher disse assim: me dá dessa água. Quando ela disse, me dá dessa água, Jesus disse: vá buscar o seu marido. Significa que a mulher é o corpo, o homem é a cabeça. Jesus não poderia dar água à mulher, seu marido. Ok. Porque para beber água precisamos da cabeça. Onde está a boca. Não sei se estamos a caminhar bem. Ok, tá bom. Voltamos. Ok, tá bom. Tá muito claro sobre isso. Então, significa que Deus é tão organizado ao ponto de não dar água ao corpo, Yeah. mas dá água à cabeça. Em outras palavras, podemos dizer assim: a mulher é a igreja. Yeah. O homem é líder da mulher. Significa que a igreja tem que ter líder. Deus dá água ao líder, para o líder dar à igreja. Todos que oram por cima do seu pastor, que oram para serem acima do seu pastor, não têm acesso à água. Ixi. Porque Deus é organizado, dá água ao líder. Você, quando quiser água, tem que ficar perto do líder. Yeah. Por isso que há certo conhecimento que você tem, Gilden, que os teus filhos espirituais não vão ter. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento é água, é para líder. Quem quiser esta água vai ter que se conectar, com o líder, ligar-se a si, para ter acesso à água. Então Jesus queria dar a água da vida. Jesus é a água da vida. É por essa razão que a água da vida não tem capacidade
de lutar com a água da morte. Ou melhor, a água da morte não tem capacidade de lutar com a água da vida. Por isso, quando os discípulos gritavam para acordar Jesus no dia que houve tempestade no barco, eles estavam com medo porque a água da morte estava a se levantar dentro do barco para matar a água da vida que estava lá. Acho que ninguém entendeu. Pastor Kenneth. Vamos deixar essas coisas. Pastor, diga uma coisa. Como é que foi a conferência para si? A primeira conferência foi uma tamanha bênção para mim. E graças a Deus, o tema em si, ele tinha a ver exatamente com pessoas que estiveram lá. Aquele que recebeu o convite e não esteve lá, praticamente não estava no tempo de ele passar para outra dimensão. Se você não está no tempo de passar para outra dimensão, o tema era estabelecendo fundamentos para uma nova dimensão. Em qualquer área da tua vida. Você é músico, você é DJ, você é motorista, você é... Tudo que você é, você precisa de receber novos fundamentos para experimentar a nova dimensão. Você não alcança uma dimensão em que você não vai precisar de aprender a respeito dela. O Davi, a dimensão dele era de ser rei. Tinha que passar por uma certa escolaridade do rei. Como usar garfo e faca, como se comportar dentro do rei. Como o rei fala, como o rei se comporta, como o rei come, como o rei convive, como julga os problemas. Muito bom isso, muito bom. Então, Deus tinha que arranjar uma estratégia de meterem Moisés no Egito. Para eles aprenderem. Para eles, os egípcios, para eles, os egípcios estavam com mais uma pessoa, mais um enteado. Mas para Deus estava um aluno de aprendizado de rei. Lhe colocou viver perto do rei. Só para esclarecer aqui a situação, estou a falar exatamente de Moisés. Sim. Tiveram que carregar a ele para lhe meter na casa do rei, para ele crescer lá. Ele cresceu lá, estudou nas escolas de lá, aprendeu exatamente em casa de Faraó. Em outras palavras, estavam a instruir, estavam a dar fundamentos a um futuro rei, que era Moisés. Ele cresceu e se tornou líder. Liderou o povo, mas precisou de ferramentas, precisou de fundamentos. Então, toda pessoa que precisa passar por outra... Olha, algumas pessoas, elas não sabem inovar. Elas nunca ouviram falar da inovação. Eles não conhecem. Não sabem o que é isso, inovar. É isso. Então, todo religioso sempre vai encarar uma guerra quando se encontra com um inovador. Sim. Quando Jesus chega, ele encontra com os religiosos que não sabiam o que era renovação. Inovação. Jesus vinha para inovar. Jesus disse: eu não vim contra as leis de Moisés. Eu vim inovar, eu sou aquilo que ele disse. Exatamente. Eu vim cumprir aquilo que se falou. Sim. Então, para eles, o que já se escreveu, já se escreveu. Se eu nasci para ser ladrão, então me deixem ladrão. Algumas pessoas lutam para nós lhes aceitarmos como elas são. Mas há lugares que para você se enquadrar precisa se despir daquilo que você é. Muito forte. Então nós precisamos nos despir daquilo que nós aprendemos antigamente, vivemos, crescemos ouvindo, que nós
nascemos para ser isso e somos isso, a nossa família é isso, nós terminamos sempre assim, então isso nos faz com que a gente seja simplesmente imitadores. As pessoas imitadoras não sabem inovar. Não. Como você vai inovar uma coisa que você copiou de alguém? Exatamente. Então, limitação, aliás, copiar significa limitação. Onde a pessoa que você copiou termina, é onde você também vai terminar. Mestre, e como é que olhou a conferência da CIS? Eu levei muito da conferência da CIS, né? Muito espiritual. Eu olhei mais para a vertente, eu espiritualizei, porque na verdade eu não estava presente em muitos momentos de organização, mas eu estava em oração. Okay. Eu estava em oração e eu decidi Deus me usar. Se Deus, eu estou a ir na conferência, mas quero que Deus me use. E Deus colocou a primeira palavra que eu disse quando subi no púlpito, que eu ia engravidar as pessoas. Engravidou. Muitos bebês estão aí a circular sem pais. Eu não ia lá. Eu disse, Deus, eu não quero que alguém tenha tempo de pegar caneta para anotar. Eu quero, quando eu chegar lá, ninguém vai conseguir ter tempo de dizer que quero anotar essa parte. Porque quando eu chegar, é grávida para cada pessoa. Meu Deus. Depois daí, a pessoa tem que gerar o milagre dele. Tem que gerar a palavra que ele recebeu como grávida. Então, tudo que eu preguei era injeção. E aquele termo semente para quem não tem mente? Que revelação é aquela? Aquilo foi quando cheguei, sentei, pastor Gilden. E Deus me mostrou aquela palavra. Disse, estás a ver aquela palavra? Eu disse, sim. Disse, o que vês? Quando eu descobri, eu ri. E fui na casa de banho. Eu fui orar. E eu disse, Senhor, você é incrível. Ele disse, não existe semente. E a semente não é para pessoas que mentem. É por isso que Ananias e Safira, quando pensaram que estavam com a semente na mão, estavam com a mentira nas mãos. E era uma família inteira. O marido destruiu a esposa. Quando o marido morre, a esposa fica a falar exatamente o que o marido falou. Pensavam que iam semear, mas não iam fazer isso, iam simplesmente morrer. A semente tornou-se semente da morte para eles. Em outras palavras, quem mente e pensa que tem semente, tem a morte dele nas mãos. Então não existe semente para quem não tem mente. Porque a semente, ela vai exigir com que você tenha mente de saber onde, como, por que semear. O que vai fazer isso é a capacidade da mente. A mente te influencia a saber onde lançar. Por exemplo, tudo que nós fazemos é uma semente. Quando você não ter mente de semear boas coisas na minha vida, futuramente você vai colher as más coisas que você semeou na minha vida. É preciso ter mente para saber o que semear. Está bem. Vou aprofundar um bocadinho mais. Por favor. É preciso saber a isca certa para o peixe certo que você quer. Você não deseja peixe grande com isca desprezível. O anzol não é nada sem a isca. A semente não é nada sem a mente.
Todo mundo quer ir pescar, mas não tem semente específica. É por esta razão que nós só vamos conquistar uma mulher sem isca específica para aquela mulher. Para aquela mulher. Muito Por que às vezes nós ficamos assustados? Alguém que não tem dinheiro consegue conquistar uma mulher que tem muito dinheiro. Por causa da isca. Por causa da isca certa. Muitas das vezes, uma vez eu disse assim, as pessoas precisam ser ensinado algo a respeito de mulheres que têm muito dinheiro. Porque praticamente elas estão a ficar vulneráveis, ser homem, porque homens existem, mas estão com medo de lhes aproximar. Você sabe que existem muitas mulheres ricas? Sim. Menos casadas? Sim. Sem homens? Sim. Por quê? Não porque não existem homens, pastor Gil. Homens estão com medo das mulheres que têm muito dinheiro, que têm uma posição social grande. Não existe homem com isca específica para mulheres com alto nível social. Muito forte. Então, alguns homens, a sua vida financeira está nas mãos das mulheres que têm finança e eles devem ter isca certa. É por isso que vai morrer pobre, mas não porque não tem oportunidade. Às vezes a oportunidade não é ter um emprego. Ei, meu Deus. Pastor Kenneth, eu quero fazer esse café em 2 partes. Sim. Vamos encerrar aqui com o intuito de voltar com os telespectadores para falar um pouquinho sobre Judas. Amém? Este é um tema muito longo e eu quero, desde já, que deixe últimas recomendações para quem não tem mente, mas precisa de uma semente. Naquela câmera. Essa do meio? Sim. Essa do meio não está a me ver, acho que é essa. Então lá vê, sim, está. Essa aqui. Povo de Deus, irmãos, amigos, companheiros, todos nós temos uma semente. Todos nós carregamos uma semente. É preciso capacidade divina para você saber onde lançar a sua semente. Saber como lançar a sua semente. Se você não tem mente, procure investir para você ganhar mente. Quando digo isso, estou a dizer que invista em ganhar novas habilidades, nova capacidade, inteligência, sabedoria. Não vá atrás de algo sem estar informado desse algo, sem ganhar conhecimento dessa coisa. Só assim que você pode descobrir o que você está a buscar, como você pode buscar. E lembre-se, a perda não significa a ausência da coisa. Você pode ter a coisa, mas você perdendo a coisa. A coisa está nas tuas mãos, mas a coisa considerada perdida nas tuas mãos. Um bom emprego, mas as pessoas dizerem assim, está nas mãos erradas. A perda não significa a ausência da coisa. O desequilíbrio com a coisa nas mãos significa a perda. Deus abençoe, saudações à minha esposa, saudações aos meus pais, ao meu ministério, aos meus amigos, nomeadamente Gilden Zita, Celito, Arthur. Deus abençoe tremendamente Arsênio e seja convosco a presença divina todos os dias e sempre. Shalom, até já. Amém. Querido, paz e prosperidade. De vez numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau!